Ó meu Deus, nós entramos na Tua presença agora e pedimos perdão das nossas falhas. Tudo que nós falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, preciso pedir perdão, porque não podemos aceitar que haja divisão entre nós e o Senhor. Que a Tua proteção esteja sobre nós. Venha ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja, tem misericórdia do ministério, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de toda a igreja, de todos que nos acompanham, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Visita os templos, os líderes, nosso povo em todo lugar. Abençoa o Teu povo, que a palavra seja pregada com responsabilidade, que haja temor, entendimento, revelação. Dá uma palavra revelada, meu Deus. Eu repreendo todas as obras do mal, todas as atuações demoníacas, tudo que se levantou para roubar essa reunião, roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre a igreja. O Teu sangue tem poder sobre o ministério. O Teu sangue tem poder sobre esta reunião. O Teu sangue tem poder sobre mentes e corações. O Teu sangue tem poder sobre esta palavra. Passa do Teu sangue sobre nós. Eu repreendo todas as forças do mal. Tudo. Laços, armadilhas, ciladas, setas demoníacas. Em nome de Jesus. Toda opressão, eu repreendo em nome de Jesus. Envia os Teus anjos para acamparem ao nosso redor. Abençoa, renova as nossas forças. Toma conta dessa reunião. Se manifesta com grande poder, nos dando revelações, visão, discernimento, direção. Possamos ver e entender tudo que precisamos para a vida. Que a palavra entre. E nenhum saia da mesma maneira. Aliás, é o que eu mais peço ao Senhor. Que não seja mais uma reunião. Até porque a reunião de ontem já é passado. Eu não tenho nada do amanhã, mas eu tenho hoje. Eu sempre falo isso, Senhor, porque eu tenho uma consciência viva de que eu só posso contar com esse dia. É o único que eu tenho. Então eu consagro o Senhor, eu o abençoo e vou me alegrar nele e usufruir dessa oportunidade, desse benefício, desse chamado. Essa porta que se abriu, essa oportunidade de cultuar, de aprender algo. A unção que vai derramar aqui eu quero para mim. Porque todos os dias, todas as vezes que nos dá a oportunidade de buscar, uma unção é derramada. É como o tanque de Betesda. Quem entra, inevitavelmente, não há como ser diferente. É curado, é liberto, é abençoado. Algo acontece, da mesma maneira não fica. Então, Pai, eu agradeço demais pela oportunidade de buscar, de entender as coisas, até porque é tão triste ver o quanto o diabo ciranda com vidas. O diabo mata, rouba e destrói. E é triste ver que muitas vezes ele consegue fazer isso até na vida de crentes. Por causa das escolhas. Muitos ainda têm feito escolhas ruins. Os passos não são sábios. Mas eu oro, meu Deus, para que nenhum viva mais por sentimentos. Que não sejam movidos por suas emoções. Que não sejam orientados por elas, mas que sejam guardados, dirigidos pela Tua palavra, orientados por ela. Que as escolhas sejam corretas, porque a verdade é que a nossa vida é feita de escolhas. Isso é fato. Então, é o que nós escolhemos, é o que vamos ter. E eu peço para que a cada dia, cada um escolha a vida, escolha te ouvir, trilhar o caminho certo, permanecer nele. Escolha o Senhor. Escolha a vida.
Eu oro para que todos façam boas escolhas e não sejam roubados. É tão triste quando uma mente não é renovada, um coração não é trocado. A pessoa é tão roubada. Cegamente vai fazendo escolhas tão tolas. Se envolve com coisas tolas. Perde tempo com tantas coisas tolas, com pessoas tolas. São tantas coisas tolas. Não temos que viver de forma tola, perdendo tempo com coisas tolas, nem com pessoas tolas. O Senhor tem nos dado capacidade para caminhar em lugares altos. Nos ajuda. Eu consagro tudo ao Senhor e eu peço que possamos ter um grande crescimento aqui. Eu te amo, agradeço pela vida e pela salvação, por esse chamado, por esses momentos que vamos ficar aqui, que seja de grande progresso, de grande valia. Te amamos muito, Senhor. Muito obrigada. Seja conosco, se manifesta aqui. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Vamos ler um pouco aqui em Juízes 7, esses 8 versículos. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Você vê como estava o espírito do povo. Um povo orgulhoso, autossuficiente. E para que eles pudessem reconhecer os feitos do Senhor, a mão de Deus, Deus teve que levá-los a uma condição totalmente impossível, para que pudessem ver a ação de Deus ali. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Eu gosto demais disso. Primeiro, eu vejo que algumas pessoas não andam em humildade como esse pessoal aqui. Dependendo da situação, é capaz de dizer que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer e porque ele é bom mesmo, ele é bem preparado. Tem muita gente que vive desse jeito. Não, é porque eu sou bom, é porque eu sou uma pessoa bem preparada, o meu currículo é excelente, eu tenho uma capacidade que o outro não tem. Então, muitas vezes, se Deus não fizer algo extremo assim, a pessoa não consegue ver Deus. É Deus, e reconhecer que é Deus e dar honra a Deus. Um outro ponto que para mim é muito importante é a quantidade de pessoas que perdem suas oportunidades por causa de um espírito de incredulidade, de dúvida, de medo. 22.000, já de cara. Perderam a chance de viver algo estrondoso, eles poderiam participar de algo muito grande e teriam sido abençoados por Deus grandemente, mas é sempre assim. É o medo, é a incredulidade, porque se você está com medo é porque o que está dominando você é a incredulidade. Suas emoções indicam sua forma de pensar. Sua forma de pensar indica sua forma de crer. Então, se você vive com medo, incrédulo, duvidando, perturbado, confuso, deprimido, desanimado, é porque você pensa errado.
E se você pensa errado, é porque você crê errado. E se você crê errado, você não vai a lugar nenhum. Você fica no mesmo lugar uma vida inteira, tendo religião, sendo evangélico, tendo Bíblia, fazendo 1000 coisas, mas não vive a vida que poderia viver. Não atinge o propósito. Deus não pode realizar tudo que foi determinado para o seu destino. Os planos de Deus sempre estão de pé. Mas nem todo mundo permanece nessa posição na fé. Alguns cedem tão facilmente para tudo que pensam e sentem, e circunstâncias, que as reações estão sempre lá, as mesmas. E aí, logo vem a pergunta, por que que a minha vida não vai? Ou por que que eu ainda estou passando por isso? A resposta está na fé. A fé para viver por fé. A fé para absorver o dom da fé. A fé para exercitar a fé. A fé para exercitar tanto que ela cresça sempre mais. A fé. Fé é crer. Crer quando você não vê nada, crer quando tudo é contrário, crer quando parece que já tudo acabou, crer quando tudo está retrocedendo ao invés de avançar, você continua crendo. Não, 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 não. Eu creio num Deus que é maior do que tudo isso, até porque tudo é pequeno para Deus. O problema é que parece tão grande para mim, ou até é grande para mim, para Deus não é. O meu momento é apenas um momento, tudo passa. E quando você crê exatamente nisso, não, se eu crer no Senhor, em tudo que Ele tem me prometido, isso aqui é um momento que vai passar. E passa. Daqui a pouco você está vivendo circunstâncias diferentes, resultados diferentes, num outro nível, num outro patamar. Quantos perderam? Mas o Senhor veio e disse, ainda há gente demais. E eu disse que eu gosto disso, porque isso dá esperança. Tinha que ter uma passagem dessa aqui registrada, porque isso nos dá esperança. Porque Deus foi reduzindo para mostrar exatamente isso. Que Ele não dependia dessa quantidade toda de pessoas, que já era pequeno. Era um exército pequeno, os 32.000, perto do exército inimigo. Mas o Senhor deixou numa condição, reduziu a uma condição impossível, para mostrar que Ele não depende disso. Deus gosta de pegar as coisas pequenas, as que estão no esterco, Deus gosta de pegar as coisas insignificantes. Deus tem falado isso conosco. Deus quer trabalhar com pessoas que creem nele. Pessoas que estão totalmente dependentes dele. Deus está disposto a levantar pessoas que aí fora, humanamente, não tem chance. Que para o mercado, para a sociedade, é alguém desprezado, insignificante, incapaz de ir além. Deus, sem dúvida nenhuma, pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas pequenas, as coisas insignificantes e transforma em coisa grande. Se você crê nisso, você é a pessoa que Deus vai poder usar. Deus está trabalhando para isso. Tudo que precisa acontecer é Ele encontrar fé. Ele crê. O que é fé? Fé é crer. Crer no quê? No que você não pode ver, no que você não pode tocar, no que é totalmente impossível, fora de questão. É crer. Eu creio num Deus grande, eu creio
num Deus que pode mudar qualquer coisa. Então, quando você crê, você mostra para Deus que você crê através dos testes, através das circunstâncias ruins, as suas reações são de fé, os seus passos são de fé. Você está dando condições para Deus levantar você, para Ele investir em você, para Ele honrar você. Você tem a fé, quando você tem a fé para ficar num lugar difícil o tempo que é necessário, para continuar falando que você, e declarando aquilo que você acredita, mesmo quando não há possibilidade nenhuma. A não aceitar quando todo mundo quer te convencer que a melhor atitude é aceitar aquela situação como definitiva e você não aceita. Não tem nada a ver com parecer espiritual ou mesmo viver lutando para mostrar que é espiritual, não tem nada a ver com simplesmente ser um evangelho que está na igreja. Andar por fé vai além de tudo isso. Não tem nada a ver com você conhecer a Bíblia e conhecer tudo sobre Deus. Você tem que conhecer a Deus e você tem que andar por fé. O justo viverá da fé, por sua fé viverá. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus se você não crê nele, no poder dele, da grandeza dele, no Deus imutável, no Deus que nunca chega atrasado, no Deus que nunca falhou, no Deus que sempre age, num Deus forte. É isso que Deus tem falado conosco. E ele veio e disse de novo, mas tornou a dizer a Gideão, ainda há muita gente, a gente mais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, e ele não irá. E como é que Deus definiu isso aqui? Através da fé, do comportamento. Os que mostraram coragem, e essa coragem era fruto do quê? De uma fé. Resultado de uma fé viva. Foram apenas 300. 300, porque uns tomaram a água calmamente, levando a boca. Outros, o texto no original, fala que eles molharam a cabeça, eles se jogaram naquilo como quem? Eu estou morrendo de sede, eu preciso de água. Aquele que crê verdadeiramente, ele tem um comportamento equilibrado, seguro. Ele aguarda. A atitude dele diante das coisas, mesmo estando desesperado, de sede, é diferente. É diferente. Aquele que tem uma atitude desequilibrada, emocional, ele se joga como eu estou com sede e acabou. O que importa é matar minha sede agora. Algumas pessoas agem assim. O que importa é resolver o meu problema agora, é matar minha sede. Não. Não. Porque você vai ter sede de novo. É o que eu sempre falo. Não adianta você buscar soluções imediatas. Você tem que plantar a boa semente, ficar na posição que deve estar, que Deus tem orientado, fazendo a coisa certa, da maneira certa, como Ele tem orientado, a base da fé, construindo uma vida sólida. Porque eu posso resolver um problema de imediato, mas daqui a pouco eu vou ter ele ainda pior. Então eu tenho que ter uma postura diferente, a postura dos 300. Eu estou com sede, mas vou beber a água da maneira correta, calmamente. E aqueles que tiveram uma atitude completamente diferente dos demais foram os escolhidos. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Se molharam, se jogaram naquela água.
O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Mais um tanto foi embora, porque mostrou que não tinha preparo. Não tinham. E o Senhor disse: você vai vencer, eu vou entregar os midianitas com esses 300 homens. Então o Senhor foi reduzindo para que o poder dele ficasse evidente. Isso nos dá esperança. Porque às vezes você acha que você não pode fazer com pouco. Eu preciso disso, eu preciso mais disso, eu preciso de mais isso, mais isso, mais isso. Eu preciso de tanta coisa para fazer. Às vezes, tudo que você precisa. Às vezes, não. Você precisa da fé. Algumas pessoas agem dessa maneira. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E aquilo. É igual o mundo, age igual os mundanos. Precisam de um monte de coisas para fazer. E às vezes é assim, com aquele pouquinho, você faz coisas tão grandes e fica evidente que é Deus. É Deus. É Deus. Deus está lá, é Deus que está fazendo, é Deus que está controlando, é Deus que está guiando. Ninguém, não tem como explicar. Às vezes você vê uma coisa pequena realizando coisas grandes, uma pessoa pequena fazendo tanto, um grupo pequeno realizando mais do que um grupo gigantesco. Uma pessoa que aos olhos de todos não tem potencial, muitas vezes à frente de quem se julga é muito superior. É Deus. Deus gosta de fazer isso. Ele gosta e Ele faz o tempo todo. Ele reduziu a 300 homens, um exército de 32 mil, e ainda disse 2 vezes, tem gente demais, tem gente demais, tem gente demais. Então, às vezes você está aí e está achando que você já não tem nada, que não tem mais como diminuir. Deus está talvez dizendo isso. Não, pode diminuir um pouco mais, porque com um ponto eu faço algo grande. Eu não preciso de muito. Basta você crer, eu vou agir. Com esse pouco que você tem. Com esse pouco de farinha e azeite, você pode sobreviver até Deus mandar chuva. Com um pouquinho de azeite, você pode fazer tanto e viver um milagre tão grande que você resgata os filhos e ainda paga as contas e vive do resto. Quer dizer, você fica com condições para viver o resto da vida. Com 5 pães e alguns peixinhos, você pode alimentar uma multidão de 4.000, 5.000 pessoas. Deus faz coisas onde você, e de uma forma que a nossa mente limitada não consegue alcançar. Tem gente demais, Gideão. Vamos reduzir isso aí. Porque esse povo ainda é capaz de achar que foi a capacidade deles, mas não, eu vou mostrar para eles que sou eu. Eu. E muitas vezes Deus chega e diz assim: eu vou mostrar para você que não é seu conhecimento, seu diploma, sua cultura, seu vocabulário perfeito, tudo isso que você acha que tem. Eu vou mostrar para você que sou eu. Eu posso te honrar. Eu posso. Eu posso te colocar lá. Eu posso te promover. Eu posso te honrar. Eu posso fazer. Se você crê que eu posso, eu vou fazer. Não é o seu currículo impecável. Não é todo o seu conhecimento. Não é aquela influência, aquela pessoa que você pediu para te apadrinhar. Não. Ainda tem gente demais. Você está confiando em muita coisa. Vamos reduzir isso aí. Você precisa confiar em mim. Eu vou te colocar numa situação que você consiga ver claramente que fui eu.
Eu fiz por você. É isso que muitas vezes Deus está dizendo para nós. É isso que Deus estava falando literalmente para o Gideão. É isso. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles num vale. Eles ficaram com as provisões. Todos ali tinham provisões, bênçãos nas mãos e suas trombetas. Tudo isso foi transferido para os 300, os que creram. Se eles eram os únicos valentes, é porque eles eram os únicos que criam. Porque essa coragem não vem do nada, essa coragem vem de uma fé. De uma fé viva. E quando você crê, as provisões dos outros ficam para você. Aquilo que era dele, Deus põe nas suas mãos. E Deus faz mais com 300 corajosos do que com 32.000 incrédulos, duvidosos, medrosos. Deus não precisa de muito, Ele precisa da fé. Nós vamos ler bastante agora, mas é muito importante. Vamos para Daniel 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente, Daniel 2, 1. Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Então, olha aqui, ó, tinham magos, encantadores, feiticeiros, os astrólogos. Então, aqui ele tinha sábios, pessoas que lidavam com ocultismo, gente que mexia com magia, todo tipo de magia, mas também tinha pessoas que dependiam do intelecto, outros que dependiam da feitiçaria. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Os que estudavam os astros, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho, e os teus servos, conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei disse, vamos lá, o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram, porque eles já tinham pedido, conta o sonho. Nabucodonosor disse: a minha decisão é que eu não vou contar o sonho, vocês vão me contar o sonho. E ainda vão me dar a interpretação. Vocês têm que falar o que eu sonhei e eu quero a interpretação dele, senão eu vou fazer vocês em pedaços. Ele tinha ali com ele os melhores do mundo. Eu não estou falando isso em um conhecimento, eu sei o que estou dizendo. Ele tinha trabalhando com ele aquilo que havia de melhor no mundo. Porque, como ele havia conquistado o mundo, ele conquistou. Ele era, naquele momento, a figura mais importante, ele dominava. Era o império babilônico foi algo estrondoso.
Então, à medida que ele ia conquistando o que havia de melhor, ele ia pegando e formando, como ele fez com os 3 jovens, com os 3 e o Daniel, os 4. Ele ia formando na cultura dele, em todo o conhecimento. Então, ele pegava os melhores e agora colocava para estudar toda a cultura da Babilônia. Toda a ciência, tudo que fazia parte daquela cultura que era bem profunda. Então, ele tinha os melhores. É como alguém decidir contratar os melhores profissionais que existem no mundo. Ele está onde? Ele está em tal país, em tal continente. Eu vou contratar, eu vou trazer esse cara para cá. Ele tinha os melhores. Então, ele disse, é um mínimo que vocês tenham condições de me revelar o sonho e dar a interpretação. E era muita gente que trabalhava para ele. Muita gente. E não tinha só astrólogos e sábios, tinha os feiticeiros, os magos, gente que lidava com as magias todas, todo tipo de magia. Então, até porque a Babilônia era o centro da idolatria. Aí eles voltaram a Nabucodonosor e disseram no 7, mas eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras. O Nabucodonosor disse, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem, digam comigo, falem comigo, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. De novo, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Aí olha isso aqui, ó, que eles disseram. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém, diga ninguém, pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Os melhores, com seus deuses, com a sua fé, com a sua cultura, conhecendo toda a ciência, várias línguas e culturas, tendo conhecimento do que havia de melhor no mundo. Eram pessoas preparadíssimas. Mas eles disseram, é impossível, não tem como nenhum homem é capaz de fazer o que o rei está pedindo. E nenhum rei, por maior que tenha sido, pediu isso a alguém, porque isso é algo impossível. Isso é impossível. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Ele chegou a emitir o decreto. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos, porque eles faziam parte desses também. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso.
Aqui nós começamos a ver as coisas mudarem. Por quê? Esse menino não tinha 18 anos. Quando ele foi levado para a Babilônia, ele era um adolescente de provavelmente uns 13 anos. No máximo 14. Ele era um adolescente. Aqui, depois de 3 anos sem se contaminar com a comida do rei e mais alguma coisa, ele não tinha 18. Mas nós temos que lembrar que adolescente, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, e os jovens acompanharam nessa fé, e eles passaram 3 anos a legumes e água. Eles pagaram o preço. Sabe quando você faz a escolha que tem que fazer na hora que tem que ser feita? Porque ali era um portal. Ou ele ia comer da comida do rei, ser como todo mundo, e receber o que todo mundo, de maneira natural, receberia. Bom, se você tem mais inteligência, ok, mas nada além. Porque uma fé natural, resultado natural. Ele decidiu sair na frente, muito menino. Ele viu que aquela comida era contaminada, era consagrada a ídolos, e ele não quis participar daquilo. E por amor a Deus, por amor a Deus, por amor a Deus, ele fez um alicerce sólido. Na hora que ele teve a oportunidade de mostrar a fé, ele mostrou a fé, sem conversa fiada. No final daquele treinamento, que durou 3 anos, ele com os outros 3 jovens, eram 10 vezes mais sábios do que todos os demais. E Daniel ainda recebeu um adicional pelo passo de fé que ele encabeçou. O dom de interpretar qualquer visão e sonho. Agora ele faz parte desse grupo de sábios que passou no treinamento. E na avaliação pelo próprio Nabucodonosor, eles eram os 4 mais sábios que todos os demais. 10 vezes mais sábios. 10 vezes mais. Agora o Nabucodonosor teve um sonho. Agora ele quer que contem o sonho e a interpretação. Eles disseram, isso é impossível. Ninguém nunca pediu uma coisa dessa e ninguém pode fazer isso. Os melhores. Daniel, quando soube do decreto emitido que todos seriam assassinados, inclusive ele, com os 3 meninos, os outros 3 jovens, ele foi até Arioque, que era o homem de confiança do rei, e disse, o comandante da guarda, e disse, diga para o rei. Foi lá falar com sabedoria, bom senso e sabedoria. Ele deu um passo de fé. Ele poderia, diante daquele decreto e diante da complexidade do caso, porque o Arioque explicou para ele por que do decreto. Ele podia ter temido. Mas sabe quando você crê num Deus grande? Ele podia ter temido porque ele era jovem e as pessoas que estavam dizendo que era impossível eram pessoas muito experientes. Pessoas de grande experiência. Ele podia ter temido algo que todo mundo tinha dito, é impossível. Mas ele deu o primeiro passo de fé. Ele foi falar com o Arioque para pedir isso aqui. Ele perguntou ao oficial por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Daniel disse, diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Olha o passo de fé. Olha o passo de fé. Ele não deu esse passo de fé, e ele mesmo fala, daqui a pouco eu vou ler, confiando nele. Ele deu esse passo de fé confiando em Deus.
Daniel voltou para casa, contou o problema. Contou o problema para seus amigos Hananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. E Daniel louvou a Deus dos céus e disse, já leio. Ele chegou e chamou os jovens para orar, contou o problema, vamos orar. Vamos buscar Deus, para Deus nos dar a revelação desse mistério, para que o Senhor nos poupe, para que sejamos poupados pelo rei. E Deus pode nos dar. Eles foram orar para aquilo ser resolvido. Eles se uniram em oração, para Deus revelar um mistério que todos os grandes tinham dito, isso é impossível. Nenhum homem é capaz. E nenhum rei, por mais forte, grande, poderoso, pediu uma coisa dessa. Porque isso é uma coisa louca. O Senhor quer que a gente diga o que o Senhor sonhou e dê a interpretação. Como é que eu vou saber o que você sonhou? Bom, se você é sábio, se você lida com os deuses, com as magias, com isso, aquilo você tem que saber. É isso que o Nabucodonosor estava dizendo. Daniel, quando soube daquilo, deu o primeiro passo de fé. Peça um tempo para o rei. Me deu um prazo, voltou para casa, vamos orar, para Deus nos dar a revelação, não precisou de 2 dias, naquele dia, na noite, Deus deu a revelação para ele. Deus deu a revelação que todo mundo disse que era impossível. Que nenhum homem na face da terra podia fazer aquilo. Um menino, exilado, que foi levado contra a vontade dele. Quem era Daniel? Na Babilônia, nada. Ah, mas ele não passou no teste? Mas ele estava lá embaixo, perto dos grandões. Ele passou no teste, mas ele era um exilado. Ele tinha sido levado, obrigado, por Nabucodonosor. Ele não foi por livre vontade, ele foi contra a vontade, ele foi obrigado. Ele era um estrangeiro. Era um menino. Quem era Daniel? Mas Daniel era um homem de Deus, que vinha plantando uma boa semente. Daniel tinha Deus como seu Senhor. Daniel teve a coragem de dar o passo de fé e pedir um prazo para o rei, porque ele acreditou que se ele buscasse de Deus a revelação do mistério, Deus ia dar, e Deus deu na mesma noite. Você está ouvindo isso? Deus deu. Foi Deus. Ali era um processo, aquilo ali foi uma grande porta para promover o Daniel. Como Golias foi um presente na vida do Davi, esse decreto de morte foi um presente na vida de Daniel e dos 3 jovens. Porque ali as coisas mudaram para eles. Um decreto de morte foi um presente. Tem coisa que vem como uma situação assombrosa, terrível, assustadora, ameaçadora. E, na verdade, é a forma de Deus nos levar a agir a fé e Ele se manifestar na nossa vida e mudar o rumo da nossa vida. E foi o que Ele fez. E naquele dia, o Senhor deu a ele, à noite, aqui, ó, revelado à noite, de noite, numa visão. E disse, ele disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. É Deus. Conhece o que jaz nas trevas. E a luz
habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. O Senhor revelou o sonho do rei, o que todo mundo disse que era impossível. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Ele disse: não execute os sábios, porque agora Deus deu a ele a revelação, e ele estava pedindo exatamente isso, para que os outros também fossem poupados, porque isso é maravilhoso. Quando você dá condições para Deus usar você, não é só você que é abençoado, você leva muita gente junto, muitos são abençoados. A bênção não só respinga, ela é derramada, ela flui na vida das pessoas que estão ao seu redor. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá. Exilados. Que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho, interpretá-lo? Todos esses grandes sábios e astrólogos e feiticeiros e magos e encantadores não puderam. Você, um exilado de Judá, um menino, você pode revelar o sonho e interpretá-lo para mim? Vamos lá. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho, é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Então Deus deu a um homem ímpio uma visão sobre o final dos tempos, e algumas coisas ainda não aconteceram, vão acontecer, e ele deu para ele. E Daniel disse: somente por Deus. Então, somente um homem de Deus, e não apenas uma pessoa que se diz de Deus, mas uma pessoa que crê, pode desfrutar dos mistérios, do poder, de coisas tão grandes, como Daniel teve acesso. Porque o que Deus revelou a ele foi algo muito grande. Quanto a mim, olha o que ele disse: esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Humildade é tudo. Ele era o único que tinha recebido isso de Deus, ele podia ter se gabado disso, mas eu gosto disso, porque Deus sempre tem falado isso. Deus não pode promover gente arrogante. Eu. É porque eu sou bom, porque eu sou culto, porque eu sou sábio, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou melhor que os outros, porque eu sou mais isso e aquilo outro. Não. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e adiante de ti estava uma grande estátua. Ele começa a contar o que o rei sonhou. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó,
como poda debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a toda a terra. Foi esse o sonho. E nós o interpretaremos para o rei. Esse foi o sonho. Agora eu vou dar a interpretação. O que disseram? Que somente os deuses. Mas uma pessoa que serve ao Deus vivo tem acesso a coisas profundas. Tem acesso a coisas grandiosas. É isso que Deus está falando com você. Se você sonha com coisas grandiosas além da imaginação, você não pode viver apenas se contentando em dizer, eu sou um cristão, eu fui à igreja, e isso é aquilo. Você precisa crer. E você precisa dar os passos de fé. E você precisa aproveitar cada oportunidade, porque as oportunidades são como portais. Quando Deus me dá uma oportunidade, é um portal que é aberto. E talvez ele se feche e nunca mais é aberto. E há uma unção para eu vencer naquele momento. Para eu viver coisas grandiosas. Agora, eu posso acreditar e me firmar no decreto, ou eu posso ir a Deus e pedir a Ele que me revele todas as coisas. Eu posso me entregar ao desespero, ou eu posso dar um passo de fé, abrir a minha boca e dizer para o rei, me dá um tempo, que eu vou orar e o meu Deus vai me dar a revelação. Será que você tem a fé? E se não tem, Deus está te levando para isso? Num momento de grande dificuldade, ao invés de você recuar, você dá um passo de fé, emitir um decreto, uma lei, sei lá o quê, e você avança, e você libera a sua fé. Você diz, eu vou buscar Deus, e Ele vai me mostrar, Ele vai me revelar, e Ele vai mudar isso. Eu posso mudar isso. Me dê um tempo. Falou para o grande Nabucodonosor, ó, a coragem. Me dê um tempo que eu vou buscar o meu Deus. Ó, a confiança nesse Deus. Aí alguém poderia dizer, e se Deus falhar? E se Deus não me der a revelação? E se não for da vontade de Deus que eu tenha a revelação? E se Deus não me der o sonho que o rei teve a interpretação que vai ser de mim? É assim que muita gente vive. E se? Quando deveria dar o passo de fé e dizer, eu vou orar a Deus. E meu Deus vai me socorrer. Ele vai se manifestar. Ele vai me revelar. Vai me dar visão. Ele vai me dar capacidade de agir nessa questão. Ele vai me abençoar. Ele vai. Ele deu a revelação. Ele contou para o rei o sonho que ele tinha tido. Agora, foi esse o sonho. E nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei... 37. És rei de reis. Porque ele era um grande homem. Deus deu isso a ele. Olha o que ele diz. O Deus dos céus concedeu-te domínio e poder, força e glória. E você sabe por que ele se tornou esse homem? Porque Deus falou com Israel de todas as formas. A última tentativa foi Jeremias. Eles jogaram Jeremias no poço, eles prenderam Jeremias, eles queriam bater no Jeremias. Não havia meio de Israel ouvir a Deus. Deus mandou Nabucodonosor. Isso para mim é forte. Deus manda o profeta. Deus manda a palavra. O profeta não resolve. A palavra não resolve. Aí ele manda o Nabuco. E aí, com Nabucodonosor, levou os utensílios do templo, queimou tudo, queimou o templo, queimou a cidade, levou todo mundo, matou os fracos, levou os melhores. Deus deu a ele o domínio. Deus quis fazer isso. Por quê? Porque o seu povo, que ele deu tanto poder, agora adorava outros deuses.
Agora se curvava diante de outros deuses. Agora, quando o profeta falava a palavra de Deus para eles e os repreendia, eles prendiam, eles batiam no tronco, eles jogavam no poço, ao ponto dele ficar numa situação só com o pescoço para fora. Era assim que eles faziam quando alguém falava a palavra para eles. O Jeremias era retalhado, foi a última tentativa antes de Nabucodonosor. Aí mandou Nabucodonosor. Que mais tarde esse homem se converteu. E quando ele se converteu, a duras penas também. Porque ele precisou comer grama. Aí a grama foi o suficiente. A primeira coisa que ele fez quando a mente dele voltou foi olhar para o céu e dizer: é Deus que domina. Mas quantos crentes até hoje não foram capazes de levantar as mãos e dizer: é Deus que domina. No blá, 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 Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Agora, na prática, o médico disse, o advogado disse, o fulano disse, o noticiário disse. E é o que Deus disse. Não é Deus que domina? O rei também fez um decreto. Mas um homem de Deus salvou todos os magos, astrólogos e feiticeiros e salvou todo mundo, porque ele tinha Deus, ele cria nesse Deus e ele deu os passos de fé, diga passos de fé. Ele agiu a fé, diga agir a fé. Ele usou a fé, diga usou a fé. Ele usou a fé. Ele creu na grandeza de Deus, no poder de Deus. Ele creu que Deus domina, Deus é forte, Deus tem o poder de revelar, de transformar, de mudar. Ele muda o que tiver que ser mudado. Não existe isso, ou aquilo que não possa ser mudado. Quando eu creio e eu permaneço, como foi Daniel, ele passou 3 anos a legumes de água. Às vezes você fica um tempão a legumes de água, tendo que resistir na dureza, na brabeza, nas críticas, no lugar difícil, mas também quando você não desiste, resiste, e chega a hora de Deus te promover, não há limite para Deus te erguer. Eu chamo de um alicerce. E quando a coisa ficou feia, ele não recuou, mas muito pelo contrário, foi ele que foi lá. Com sabedoria, bom senso, dizer, peço o rei, eu preciso falar com ele. Ele me deu um tempo. Olha a coragem dele. Ele teve coragem de dizer, me dê um tempo, porque Deus vai me revelar isso. Pois Deus deu o sonho. Porque o Nabucodonosor não contou o sonho para ninguém. O primeiro a revelar o sonho foi Daniel. Daniel disse, o rei sonhou isso. Foi isso que o rei sonhou. Agora eu vou te dar a interpretação. Vamos para a interpretação. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Olha, tu és a cabeça de ouro. Então você lembra da estátua. A cabeça de ouro, a cabeça era o império da Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu, os medos e persas. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze que governará toda a terra, os gregos, Alexandre o Grande. Num prazo curto, ele tomou conta do mundo. Morreu inexplicavelmente, talvez envenenado aos 33 anos. Mas tomou conta do mundo. Deus deu a ele. E Daniel que revelou.
Finalmente haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. O Império Romano, que resiste até hoje. Não com toda essa força que antes tinha. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse era um reino dividido. Agora está falando do período da grande tribulação, que é do anticristo, que ainda não aconteceu. Até o Império Romano, sim. Agora fala do período da grande tribulação, dos 7 anos, um reino dividido. Parte ferro, parte barro. Mas ainda terá um pouco de força, da força do ferro. E embora tenhas visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então, o período da grande tribulação, que Deus mostrou para Nabucodonosor, e o homem de Deus interpretou, que é o governo do anticristo, que só vai acontecer com o arrebatamento da igreja, vai ser em parte forte e em parte fraco. Porque é uma mistura de ferro com barro, a força do ferro e a fragilidade do barro. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos. Esse casamento não é literal, alianças políticas unindo país, que provavelmente o anticristo vai ser levantado dessa União Europeia, alguém dali, sem dúvida nenhuma. A Bíblia fala, quando fala de Gog, Magog, inclusive não sei se é Magog, que é no grego, a tradução dele é Moscou. Então fala da Rússia atual. Mas isso eu não quero entrar nisso, porque isso não tem importância, mas fala dessa união, e que inicialmente o anticristo vai fazer uma aliança com quem? Com Israel. E Israel vai achar que é o quê? O Messias. Porque ele vai prometer o quê? Reconstruir o templo, que eles tanto sonham. E aí, quando esse templo estiver reconstruído, o que vai acontecer? Ele vai querer ser adorado como Deus. E aí Israel não vai aceitar, porque vai ver que ele não é coisa nenhuma. E aí, onde vai se levantar, que fala muito de Gog e Magog, que vai vir com uma fúria violenta para exterminar com Israel. É quando, no final dos 7 anos, que Jesus vem e desce no Monte das Oliveiras e extermina com tudo isso. Ele mostrou. E ainda mostrou o reino milenário, e o novo céu e a nova terra, através disso aqui, ó. Isso significa que farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Não vai firmar. Essa aliança política não vai dar certo. Assim como o ferro não se mistura com barro. Até porque a força e a fragilidade não vai dar certo. Israel tem a força da proteção do Senhor, apesar de estar distante, mas a promessa que foi feita a Abraão vai ser cumprida até o fim. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, milenar, e nunca será dominado por nenhum outro. O Senhor falou do reino do Senhor Jesus. O sonho dele, a interpretação falava disso. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre, que é o governo do Senhor. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio das mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Senhor. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. O homem mais poderoso do mundo se prostrou diante de um menino exilado, mas que era cheio do poder de Deus.
cheio do poder de Deus, uma coisa pequena na Babilônia. Uma coisa pequena, o exilado. O pequeno foi que recebeu uma revelação grande e fez algo grande. O próprio Nabucodonosor ficou em êxtase com aquilo, que ele não suportou, ele caiu de joelhos. O rei prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus, esse homem era ímpio, e esse homem disse isso, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo, diga alto cargo, e o cobriu de presentes. E o designou, ele o designou governante, diga comigo, de toda a província da Babilônia. E o encarregou, diga comigo, de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Uma coisa pequena. Um homem pequeno, jovem, um exilado. Mas que quando chegou, novinho, decidiu fazer uma escolha certa. Ficar com Deus. Mais tarde, teve a ousadia de dar um passo de fé confiando no seu Deus. E contrariou tudo que tinha sido dito por grandes e poderosos. Não existe homem capaz de fazer isso. Isso é impossível. Ninguém na terra é capaz disso. Mas um homem de Deus, sim. Nenhum homem natural é capaz, mas um homem de Deus, sim. E o que Deus está falando conosco hoje, a mensagem, que o que um homem natural não pode fazer, um homem de Deus pode, um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa cheia do poder de Deus, que crê no poder de Deus pode, tudo que uma pessoa natural, uma pessoa com uma mentalidade natural, uma pessoa com uma visão natural não pode, uma que é cheia do poder de Deus pode. Uma que crê no Senhor pode. Por menor que seja, por mais insignificante, por mais incapaz, por mais no esterco que esteja, ela pode. Essa é a mensagem para cada um. Uma pessoa que tem o Senhor não é o melhor, não é o mais sábio, não é o grande, não é o poderoso, é aquele que tem o Senhor. É aquele que é capaz de dar passos de fé. É aquele que crê no seu Deus. Deus pegou Daniel. Deus confundiu os grandes com aquela coisinha pequena. Quando todo mundo da Babilônia viu esse homem num alto posto, governando toda a província da Babilônia, liderando todos os sábios, muitos devem ter invejado. Mas quem é que estava com ele quando ele estava a legumes e água? Quem é que estava com ele quando ele deu o passo de fé, ousado, e disse: peça para o rei um prazo, porque o meu Deus vai me revelar. Ele não se entregou ao decreto, ao obstáculo. Ninguém pode, ninguém consegue. Eu posso, eu consigo, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu posso. Você tem que dizer isso daqui para frente, isso tem que mudar. Eu posso, eu sou pequeno, insignificante ou incapaz, mas eu posso, porque eu tenho Deus. Deus quer pegar pessoas como eu. Ainda tem muita gente, vamos diminuir, Gideão. Tem gente demais. Quanto menos, melhor.
Porque fica mais evidente o meu poder. Mais evidente. Apenas Daniel, o exilado, foi capaz de revelar coisas que nós não vamos viver em nome de Jesus. Porque vamos ser arrebatados, mas muitos ainda vão viver. Mas depois nós vamos viver, nós vamos para o milênio com o Senhor, nós vamos descer glorificado para liderar junto com Ele. Nós vamos liderar, nós vamos mandar, vamos ter cargo importante no milênio. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E cada passo de fé que eu dou para não perder minhas obras, para elas não serem queimadas no fogo. As minhas motivações e intenções são corretas, porque eu sei que muitos vão se arrepender, muitos que são grandões aqui, mas que só perseguem coisas, se forem salvas, suas obras serão queimadas no fogo por causa das más motivações. Quando você tem uma boa motivação, as suas obras não são queimadas. E no final das contas, na hora de receber a recompensa na glória, somente as obras que não foram queimadas no fogo, que foram feitas com as motivações e intenções certas, são esses que vão ocupar cargos importantes. Ei, quanto tempo eu vou viver aqui? Quanto tempo você vai viver aqui? Mais uns 20, 30 anos, Jesus não vier, mais 50 anos, vamos botar mais 50 anos, então, vamos supor que vamos morrer com 100 anos, então, se Jesus não voltar, eternidade é eternidade, você tem que ter o seu olhar numa vida abençoada aqui, mas também sempre com um olhar numa vida eterna, que nunca vai terminar, nunca, eterna, 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 é para sempre. E às vezes eu vejo as pessoas perdendo tempo com cada coisa estúpida. E aí não vivem nenhuma coisa nem outra. Vivem uma vida infeliz aqui, sendo que deveriam estar vivendo uma vida de honra, sendo promovidos, porque o justo tem que estar por cabeça, é por cima, e ainda nem certeza da vida eterna. Ou, se escaparem e forem salvos, vão se arrepender. Porque suas obras foram queimadas no fogo, porque as motivações e intenções não foram boas. Deus tem falado de grande promoção. E Deus tem, as mensagens têm vindo para que você creia. Deus continua o mesmo. Nos dias de Nabucodonosor, meu Deus, há milênios, coisas grandiosas estavam acontecendo. Tinha um homem, o homem mais poderoso do mundo, estava se curvando diante de um menino exilado. E promovendo ele a um mais alto posto, um alto posto. E aí? E agora eu vou me submeter a uma vida contrária àquela que foi determinada, porque eu não sou capaz de andar por fé, porque eu me envolvo com os decretos, eu me envolvo com as dificuldades, eu me envolvo com com as minhas emoções, e com isso e aquilo. Estou me privando de coisas grandes. O justo viverá da fé. E quando uma pessoa crê, ela é promovida, ela é erguida. Quando ela crê, ela vive a glória de Deus. Tudo que você tem que fazer é crer. Deus pegou o exilado e abençoou a vida dele de tal maneira que o Nabucodonosor se prostrou diante dele, ofereceu uma oferta, deu a ele honras, presentes e um alto cargo, e ainda o pedido dele para beneficiar os 3 jovens foi totalmente atendido. Quem era Daniel? Um exilado. Quem se tornou Daniel? O governador de toda a província. Por quê? Como ele mesmo disse, eu não sou o melhor, é Deus. Ele disse, eu não sou o melhor, não sou o mais sábio. Ele disse, é Deus. As revelações vêm de Deus, a visão vem de Deus, a honra vem de Deus, tudo vem de Deus. Ele disse, é Deus. Não é porque eu sou o melhor, é Deus. Coloque-se em pé. Levante as suas mãos para o céu agora, com toda a força da sua vida. Você tem que possuir isso com toda a força. Você tem que crer
Você tem que tomar a decisão de crer. Crer. Que Deus pega o pequeno, o insignificante, dá vitória com pouco. Pega o exilado, jovem. Como ele disse, eu não sou mais sábio. Talvez você ache que só sendo o melhor nisso e naquilo. Sim, eu não estou dizendo a você que você não deva perseguir, mas dependendo de Deus. Dependa de Deus. O problema é que muita gente não tem dependido de Deus. O segredo é depender de Deus. O segredo é depender de Deus. O segredo é exaltar a Deus. O segredo é crer no Deus vivo. O segredo é exaltar o Senhor. É se esconder atrás dele. O segredo é dizer: eu creio. Deus é grande e Ele pode fazer. É Deus. Deus vai me honrar. Deus vai me promover. Deus vai fazer. Eu posso ser pequeno. Eu posso não ter chance nenhuma. Mas eu tenho Deus. Eu não sei o que disseram a respeito da sua vida, mas você tem Deus. É Deus, não é? O seu potencial, o seu conhecimento. É Deus. 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 Quando a gente crê em Deus, Ele pega aquele pequeno que ninguém acredita e transforma radicalmente. É Deus. Tudo vem de Deus. 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 Não é religiosidade, conversa fiada, emocionalismo, frases de efeito. Não é você passar a vida inteira, olha para lá e olha para cá, e conversa, se reúne para oração com seus amigos cristãos, todos muito espirituais, e falam, e fazem caras e bocas, e depois na hora do vamos ver, nós somos muito espirituais, nós somos, eu acho, então a minha opinião. Vai ver se essas pessoas saem do lugar. Mas vai ver aqueles que não estão nem aí para a opinião. Vai ver aqueles que não estão buscando parecer espirituais, mas têm dependido da fé. Vai ver como é que funciona a vida daquele que não olha para a sua capacidade, não está preso nada disso, até porque reconhece como Daniel, não sou mais sábio. É Deus. Ele está deixando bem claro, eu não estou aqui seguro em mim, é Deus, eu estou seguro em Deus. A minha confiança não está em mim, nos meus dons e talentos, até porque ele tinha recebido dons e talentos, mas ele deixou bem claro, a minha confiança não está nos meus dons e talentos, está em Deus. Uau! Que palavra! Que coisa forte! Isso tem que te levantar, é a fé. Nós precisamos crer nesse Deus, nessa potência imbatível e invencível. Nós precisamos dar passos de fé. Para de se limitar e limitar Deus. Você tem que crer em Deus, dar os passos de fé. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Creia no poder do Senhor. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele pega o exilado. Ele pega o pobre necessitado. Ele pega o da família mais pobre. Aquele que tem menos influência, o menor da casa do pai. Ele pega esse homem e deixa ele com 300 homens para enfrentar um exército assim, sem condições de tão grande. Ele pega o menino de 17 anos, ruivinho, e honra diante do poderoso Golias. Ele faz. Deus continua o mesmo. Ele é o Senhor na vida daquele que crê.
Se você der a honra a Deus e você crê que você começar a dar os passos de fé, Deus vai fazer na sua vida. Você precisa caminhar com uma mentalidade diferente, a mentalidade da fé. Você precisa caminhar com a mentalidade da fé. Eu não vou mais aceitar doenças na minha vida, porque o Senhor já me curou. Eu não vou aceitar maldição, porque Ele já me libertou de tudo isso. Eu não vou aceitar miséria, porque Ele já conquistou o que eu preciso na cruz. Eu sou herdeiro, herdeiro da promessa. Eu sou herdeiro, herdeiro, herdeiro. Se eu creio em Cristo Jesus, eu creio em Jesus. Se eu creio em Jesus, no sacrifício da cruz, então eu sou descendência de Abraão. Eu sou herdeiro conforme a promessa. Eu vou herdar todas essas coisas. E Abraão foi herdeiro do mundo. Eu vou herdar todas essas coisas. Eu não aceito estar à margem. Eu vou buscar coisas maiores. É por intermédio da fé. É pela fé. Vamos, é hora de você se posicionar de forma diferente. Rejeita incredulidade, dúvida, pensamentos contrários, e agora você vai viver de forma diferente. Eu vou viver de forma diferente. Deus tem me levado para um outro nível. Chega, minha mente está sendo renovada. Eu não vou mais pensar da maneira que eu tenho pensado. Vamos lá, eu não vou mais fazer da maneira que eu tenho feito. Chega de incredulidade, chega, eu vou fazer declarações poderosas, eu vou dar passos de fé. Eu não vou viver a minha vida indo buscar solução onde o ímpio vai. Eu não vou ter um Deus tão grande como o Senhor e viver como se Ele não existisse na minha vida. Eu não vou dizer que eu sou um cristão evangélico e vou viver da mesma maneira que muitos ímpios têm vivido. Não, eu não aceito isso na minha vida. Chega de doença, chega de miséria, chega de decadência, chega de vida derrotada, chega de religiosidade, chega de viver apenas uma religião, chega de parecer espiritual, chega de ser um frequentador de igreja, chega de me valer do meu currículo espiritual. Eu quero vitória. Eu quero vitória. Chega de me valer dos meus dons e talentos. Eu tenho dons e tenho talentos. Você tem vitória também? Por seus frutos sereis conhecidos. E os conhecereis por seus frutos, não por seus dons e talentos, não por suas caras e bocas e religiosidade. Você precisa ter a fé para frutificar. Porque a primeira coisa que Deus mandou o homem fazer foi frutificar e depois multiplicar. Primeiro frutifica, depois expande. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora, meu Pai. E tudo que vinha cegando, amargurando, escravizando, saia. E que cada um seja livre de toda religiosidade, incredulidade e cegueira e amarrações. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E que todos sejam cobertos com teu sangue. E completamente libertos e abençoados e restaurados e limpos por intermédio da palavra. E que a fé tome conta dessa pessoa e que ela decida andar por fé, dar passos de fé, ousar na fé e, meu Deus, para lugares altos por intermédio da fé, que ela creia. Eu não sei o lugar que ela está e o que ela tem vivido, mas o Senhor está mandando ela crer e ela dar passos ousados, porque o Senhor vai honrar. O Senhor gosta de trabalhar com pouco, o Senhor gosta de trabalhar com pequeno, com insignificante. São esses, porque fica evidente o seu poder, porque tudo deve ser feito para a honra e a glória do teu nome, tudo deve ser feito para glorificar o teu nome, e o Senhor quer honrar pessoas, o Senhor quer honrar pessoas, para que o seu nome seja glorificado. O Senhor quer honrar o pequeno, aquele que ninguém nem enxerga, para que o seu nome seja glorificado, e que essa pessoa entenda, Senhor, e que ela decida depender do Senhor. Cubra todos com teu sangue, restaura, transforma. Que essa fé viva passe a dominar cada coração. Essa fé viva. Vamos em nome de Jesus, uma fé viva. Eu não quero mais fé religiosa e fé emocional, eu quero uma fé viva. Diga fé viva. Fé viva.
é uma fé viva, que é a fé do Abraão, que foi uma fé viva, uma fé agressiva. É essa fé que muda vidas, uma fé viva, uma fé agressiva. Uma fé viva, agressiva, em nome de Jesus. Com a sua mão erguida, mostre a Deus as suas necessidades e diga: sabe, Senhor, eu creio. Eu entrei aqui com uma cabeça, mas minha cabeça já mudou, já foi renovada. E eu creio e eu creio. Diga para Deus que você crê. Sim, eu creio e eu creio. Sim, eu creio e eu creio. Sim, eu creio. Vamos, diga a Deus que você crê. Que você crê nas suas vitórias, nas mudanças. Você crê que você sai daqui curado, que você sai empregado, que o seu nome está limpo, que essa miséria acabou, que a sua vida não vai continuar assim, porque basta, eu não vou aceitar. Diga isso para Deus: chega, eu possuo uma vida abençoada, eu possuo uma vida gloriosa, eu possuo o que foi conquistado na cruz, é isso que eu possuo na minha vida. Eu vou ter sonhos altos, eu vou ter pensamentos altos, eu vou para lugares altos. Eu creio no seu poder de ação. Eu creio que o Senhor foi com o Gideão, o Senhor foi com Daniel, o Senhor foi com todos que creram. E eu creio. O Senhor foi com Jefité. O Senhor foi com Débora. O Senhor foi. O Senhor também pode ser comigo. O Senhor foi com José. Transformou ele no governador do Egito. O Senhor foi com Isaac. Isaac viveu cheio de fé, frutificou na terra da fome e morreu cheio de fé. O Senhor é comigo. Vamos, Deus quer ouvir isso. O Senhor é comigo. Deus é comigo. Ele não mudou. Diga: Deus não mudou. O que Ele operou no passado, Ele opera agora. Deus está agindo na minha vida. Eu creio no poder do Senhor. E daqui para frente eu vou avançar. Eu vou ter avanços. Eu vou ser abençoado. Eu vou fluir nas bênçãos de Abraão. Diga: sou herdeiro da promessa. Tudo que foi prometido a Abraão é direito meu. Eu creio nisso. Eu creio em cada mensagem. E eu decido dar passos de fé. Fazer declarações de fé. Andar pela fé e desfrutar de coisas que eu ainda não desfrutei. Em nome de Jesus. Com as suas mãos estendidas para a direção onde você precisa que Deus haja, você vai profetizar exatamente isso, o fim para esse problema que está lá. Eu não aceito isso mais e a partir de hoje vai ser assim que eu vou orar. Eu não aceito mais esse desemprego, essa amarração, essa vergonha, essa separação, essa família destruída, esse endividamento, essa escassez, essas privações. Eu não aceito mais essas amarras na minha vida. Eu não aceito isso mais. Eu estendo as minhas mãos e eu profetizo uma mudança. Eu vou viver coisas maiores, grandiosas, porque eu sirvo a um Deus grande. Diga: eu sirvo a um Deus grande e eu vou viver coisas grandes. Eu não vou aceitar menos. Eu não vou me limitar. Eu não vou limitar o Senhor. Eu não vou me curvar a um negativismo, a uma incredulidade, a dúvidas. Eu não vou me curvar a uma fé negativa. Chega! Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Diga isso para Deus. Eu creio no Senhor. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio num Deus grande. Esse Deus grande vai se manifestar grandemente na minha vida. Em nome de Jesus. Mais uma vez, diga: eu estou sobre as bênçãos de Abraão. Essas bênçãos vão fluir na minha vida. Eu possuo as 7 promessas. Ele foi herdeiro do mundo. E eu sou herdeiro de Abraão. Então também posso herdar o mundo. Eu posso herdar o mundo. Eu creio nisso. Eu vou tirar o meu olhar de um mundinho pequeno e vou colocar em coisas ilimitadas, grandiosas, porque é o que Deus tem para mim. Em nome de Jesus,
Eu creio num Deus que nunca falhou. E Ele não vai falhar na minha vida. Eu creio. Eu vou andar por fé. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu concordo com todas as orações que foram feitas, todos os clamores, todas as mudanças, todos os milagres. Eu concordo, meu Deus, com uma reviravolta, mudanças radicais na vida de cada um. Eu ligo aqui na terra todos esses milagres e transformações para que sejam ligados no céu. Eu ligo todas as vitórias aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que vinha assombrado e roubando vitórias nessa pessoa, dúvidas, negativismo, pessimismo, incredulidade, medo, covardia, eu desligo aqui na terra, autossuficiência, arrogância, orgulho, eu desligo aqui na terra, tudo que tem roubado a vida dessa pessoa, uma mente incrédula, uma necessidade de depender da força do braço, de coisas palpáveis, de coisas naturais, eu desligo aqui na terra, para que sejam desligados no céu, que essa pessoa a partir de hoje, dependa do Senhor, dependa da fé, dependa do Senhor, dependa da fé, dependa, Senhor, do Senhor. Meu Pai, eu oro para que ela decida viver em integridade, em função da fé, dar os passos certos, que ela dependa do Senhor, que ela não tenha medo, meu Deus, que as coisas não vão acontecer, porque elas vão, porque muitas vezes aí no mundo, é o que as pessoas dizem, se não burlar o sistema, não vai dar certo, se não fizer uma coisa aqui e acolá, não vai conseguir, se não mentir, não fecha um negócio, que ela dependa da fé, que ela dependa do Senhor, não é pela força do braço, é pelo Senhor, que ela dependa do Senhor, que ela dependa do Senhor, que ela dependa da fé, meu Deus, em nome de Jesus. Não solte a sua mão, profetiza segurando a mão dessa pessoa. Eu profetizo, diga isso, que você vai ter fé para depender da fé. De novo, eu profetizo que você vai ter fé para depender da fé. Eu profetizo que você vai ter fé para depender da fé. Que você não dependa mais da força do braço. Não viva de forma dependente de si mesmo, a depender de si mesmo. Não seja um autossuficiente. Confie em Deus. Não vá pela força do braço. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai depender de Deus, que você vai depender da fé, que tudo que o mundo diz que não funciona, você vai fazer pela fé, você vai contrariar e vai vencer, porque o mundo diz que de forma certa, íntegra, honesta, sem mentiras, sem enganos, não dá para ir longe. Mas a Bíblia diz que crendo no Senhor, Ele promove, Ele exalta, Ele manda o cliente certo, o negócio, Ele prospera, Ele coloca coisas grandes, a promoção vem do Senhor. Diga: promoções de homens perecem, mas a promoção do Senhor vem para ficar. Eu vou depender da fé. A partir de hoje, eu vou ter fé para depender da fé, em nome de Jesus. E Deus vai me honrar, como honrou Daniel, a legumes e água. E ele foi o promovido, ele foi o honrado. Eu serei honrado, em nome de Jesus. Amém.